Gente, tem uma coisa que a imprensa não está dando a devida atenção, não está falando, e é o que mais me preocupa, o que mais me assustou em relação às possíveis sanções vindas dos Estados Unidos. Mas antes, uma coisa tem que ficar bem clara. Alexandre de Moraes iniciou essa guerra. Até então, tudo que o Donald Trump havia feito era emitir algumas cartas de apoio e dizendo que estava observando a perseguição que o Bolsonaro estava sofrendo no Brasil. Aí vai Alexandre de Moraes e faz isso aqui, ó. Ele faz de novo uma ação contra uma empresa americana em território americano, censurando um cidadão americano, sendo que isso já havia sido um dos motivos pelos quais o Donald Trump havia soltado as suas cartas de apoio e repudiando o que o Alexandre de Moraes estava fazendo. Logo depois, ele vai e manda busca e apreensão na casa do Bolsonaro e na decisão da apreensão, ele basicamente considera os Estados Unidos como inimigos estrangeiros, dizendo que o Supremo Tribunal Federal não vai se furtar de defender a soberania contra inimigos nacionais, ou sejam nacionais ou estrangeiros. Esse trecho foi uma das coisas que mais irritou o pessoal dos Estados Unidos e o pessoal de lá. Aí começa a primeira sanção. Vistos cancelados. Basicamente, isso não prejudica nada a vida de ninguém, vamos ser sinceros. O Donald Trump está apenas mostrando quais são os alvos e que ele já havia entendido qual é a cadeia de opressão no Brasil, né? Como é que funciona a cadeia hierárquica desses opressores. E começou a se falar de várias sanções. Aí eu fiz a lista aqui, ó. O que está sendo mencionado até agora? Magnitsky, aumentar a tarifa. OTAN vai botar tarifa no Brasil. OTAN são vários países da Europa, tá? Restrição de empresas aéreas brasileiras voarem no espaço aéreo americano, expulsão de diplomatas brasileiros, e aí vem o desligamento do GPS no Brasil. Peraí, desligar o GPS no Brasil? Quando eu ouvi isso, aí eu assustei. Eu quero que vocês assistam esse trecho aqui, ó, desse cara, que esqueci o nome dele. Mas nesse trecho, um cidadão que explica o que é o GPS e o que o GPS faz. Ele não é só para te levar da sua casa para a praia, não, tá? O que um satélite controla, que nós utilizamos, que o ser humano aqui utiliza? Hoje é tudo, cara. Tudo. Hoje a nossa vida... Telefone celular? Telefone celular... GPS. Então, os satélites de GPS, né, que a gente chama... Só para lembrar pro pessoal que GPS, a gente chama de GPS, mas o GPS é uma empresa americana ligada ao governo americano. Tá, o Departamento de Defesa americano. Na Europa é um outro sistema chamado Galileu, na Rússia é o GLONASS, o Japão tem o sistema dele, na China é o Beidou, na Índia é o Navi, que cada país tem o seu. No Brasil não tem, mas cada país tem o seu. Mas esses satélites, vamos chamar de GPS de forma geral, cara, eles controlam hoje tudo, quase tudo da nossa vida, cara, entendeu? Então, desde movimentação bancária, agricultura de precisão, com as colheitadeiras colhendo e tal. Mineração. Mineração, cara, 75%. Eu tenho esses dados que eu acabei de fazer uma apresentação semana passada, ó. 75% da mineração depende do GPS. No mundo. No mundo. 99% da produção de petróleo no mundo depende de GPS. Meu Deus. E mais de 80% da agricultura mundial depende de GPS. As três maiores áreas da economia do mundo, se depende acaba de um satélite lá no céu. Se acabou o sistema, cara, acabou a economia mundial. Basicamente é isso que acontece, para a economia. O prejuízo calculado, cara, para 30 dias sem GPS é de 275 bilhões de dólares. Agora, Sérgio, vendo a importância disso e entendendo, provavelmente o Brasil depende do GPS americano, né? Depende do GPS americano. Tá. Entendendo isso, não é perigoso? Vai que um dia os Estados Unidos falam assim, briguei com você, você não usa mais meu satélite. Claro que é. A gente tá ferrado. A gente tá ferrado. Até agora, de todas as possíveis sanções e reações do Donald Trump, depois dessa declaração de guerra do Alexandre de Moraes, esta foi a que mais chamou a atenção. E aqui, ó, eu fui perguntar pro super inteligente Grok, que é uma inteligência artificial, as consequências de se desligar o GPS no Brasil. Vamos lá. Um desligamento do GPS pelos Estados Unidos teria os seguintes impactos no Brasil: transporte e logística, interrupção de aviação,
transporte terrestre e marítimo, afetando cadeias de suprimento e aplicativos como Uber e iFood, com perdas econômicas significativas. Presta atenção, o transporte e logística vai fazer com que não chegue o produto na prateleira do supermercado. Vai fazer com que aviões não consigam se direcionar corretamente. É um impacto que é imensurável, não só econômico, mas na vida das pessoas. Continuando. A agricultura, redução drástica na produtividade do agronegócio devido à dependência do GPS em máquinas agrícolas, impactando exportações. Segurança e defesa, comprometimento de operações militares, vigilância das fronteiras e combate ao crime, como desmatamento na Amazônia. Telecomunicações e finanças, instabilidade em redes móveis, internet e transações financeiras. Exemplo, Pix, afetando o comércio e serviços digitais. Para você ter uma ideia, para que essas operações, o Pix, funcione, é necessário que se haja localização dos dispositivos. Isso acontece através do Global Positional System, que é o GPS. Então você derruba o GPS, a economia para. Quando eu fui entender a gravidade disso, eu falei, meu Deus, emergências, atraso em respostas de bombeiros e ambulâncias, aumentando riscos à população. Aí tem alternativas, sistemas como Galileu, GLONASS, Beidou poderiam ser usados, mas a transição seria lenta e custosa, com novas dependências geopolíticas. A transição levaria meses. Os dispositivos todos foram programados no Brasil para usar GPS. Todo o software, todo o aparelho. Para você mudar isso, nós estamos falando de talvez anos para que haja uma transferência completa. Até lá, não sobra mais Brasil para contar a história. E aí fala, né, a solução, o Brasil estuda GPS próprio, mas a implementação levaria anos e altos investimentos. Conclusão, o desligamento causaria colapso tecnológico imediato, com perdas bilionárias, destacando a necessidade de autonomia em navegação por satélite. O Brasil está xingando e declarando guerra contra um país que tem basicamente o domínio do sistema de posicionamento global, no qual toda a nossa defesa, emergência e economia funciona. A nossa internet depende. Ficou claro para vocês a gravidade disso? E aí o Lula está falando sobre segurar as remessas de dividendos de empresas americanas. Esses caras tão loucos. O Alexandre de Moraes, não estou falando de alto, esse aí já está. Ministros do STF, lideranças políticas. Se continuar escalando, o Brasil vai ficar em questão de meses como uma Cuba. Ou pior que Cuba, pior que Venezuela. Nós estamos falando de um colapso social, não é econômico. Nós estamos falando de milhões de pessoas começando a fazer rebeliões, invasões de supermercado. A gente acaba com o nosso país. Pelo amor de Deus, um adulto na mesa, se erga e vá lá conversar. Vamos botar um fim nessa ditadura que está vivendo no Brasil. Eu sinceramente, nós temos aí uma oportunidade de voltar a ter sanidade nesse país. Bom, é isso que eu queria falar. Eu não estou vendo a imprensa falar sobre a gravidade disso. Tá? Lula está falando por aí que não afeta muito. Meu Deus. Esses deputados de direita não servem para nada, né? Olha só, Alexandre de Moraes cospe, humilha o Congresso mais uma vez e eles só sabem ficar nas redes sociais. Ai, meu Deus, que decepção. Para quem finge que não entendeu o que está acontecendo no Brasil, eu vou tentar explicar mais uma vez, dessa vez de uma forma mais lúdica. Imaginem numa sala de aula que tem 21 alunos. Um é um bully que bate em todo mundo e tem os outros 20. Desses 20, tem 5 que tentam reagir. Tem 5 que fala, tem 5 que tenta convencer todo mundo a se unir, tem 5 que realmente não se submeteu e não se curvou. Todas as vezes que algum desses 5 fala alguma coisa ou tenta mobilizar os outros 19 contra o bully vai lá, pega ele, prende na jaula que fica atrás da quadra, rouba o dinheiro da lancheira dele, proíbe ele de entrar no parquinho, enfia a cabeça dele na privada, bate, espanca ele na frente de todo mundo. Aí, os outros 15, que são os covardes e medrosos, ficam com mais medo ainda, porque não querem sofrer o que aqueles 5 que ainda têm coragem de revidar estão fazendo. Só que esses 5, apesar de toda essa punição, essa humilhação, esse espancamento, eles continuam falando. E eles chegam nos outros 15 e falam, pelo amor de Deus,
Vamos reagir. Se a gente conseguir 11 reagindo, a gente consegue derrubar o bullying. Só que os outros 15 são covardes, têm medo de reagir. E aí a gente fica nesse ciclo interminável, o bully sempre escolhendo um alvo qualquer para fazer o que ele quiser, e não temos a capacidade de juntar 11 com coragem, né, que seria metade mais um, para revidar. E o bully reina como se fosse o imperador dessa sala de aula. Essa é a situação que a gente está. Esses 5 que estão reagindo tentam de tudo. Vão lá, fazem denúncia para o diretor, fazem denúncia para o coordenador, vão até na polícia para fazer denúncia, mas ninguém faz nada. Absolutamente ninguém faz nada, porque esse bully, a família dele está na direção, está na coordenação, está na polícia, está em todos os lugares. Então ninguém tem coragem de fazer nada. A única solução seria se um pouquinho só desses que estão com medo e se acovardaram desenvolvesse a coragem de reagir. Só que parece que eles não fazem isso. Aí os 5 falam com os amigos desses outros 15, falam com a família desses outros 15, vão lá e gritam na praça pública, pelo amor de Deus, os pais, os tios, avós, os familiares, os amigos, falem com esses filhos seus aí para se juntar contra o bullying. Mas não adianta. Essa é a situação. Nós estamos em uma ditadura. O simples fato da gente, de ter alguns que ainda tentam falar, que ainda tentam explicar, se tornam cada vez mais alvos. Busca e apreensão, inquérito, punição de todas as formas que você possa imaginar. Eu já sofri busca e apreensão porque eu faço parte desses 5. O que mais a gente pode fazer? Me explica. Porque tudo que é possível a gente tenta. Nós temos aí uma CPI do abuso de autoridade, do Van Hatten, que já tem as assinaturas, mas o Hugo Mota não pauta ela, não coloca ela para ser implementada. Já tem as assinaturas, não adianta. Fazemos pedidos de impeachment, não adianta. Vamos na PGR, não adianta. A imprensa apoia o que o bullying faz. O que resta para a gente fazer? Sinceramente, o nosso desespero é maior que o de vocês, porque nós estamos lá. Nós sabemos que o povo espera de nós uma reação, não espera de nós uma reação, mas nada que a gente faz vai para frente, porque tem 15 que fica ali com as pernas tremendo e não tem coragem de reagir, com medo de virar o alvo do bullying.